A reforma tributária do Brasil trouxe uma novidade gigantesca. Uma entidade nova e superpoderosa para gerenciar o principal imposto do país. Mas a grande questão é, afinal de contas, quem é que realmente está no comando? Pois é, depois de tanto, mas tanto debate, a reforma tributária finalmente saiu do papel. E junto com ela, foi criado um órgão central para administrar o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o famoso IBS. E olha, esse comitê é a peça-chave de todo esse novo sistema. Então ficam aquelas perguntas no ar, né? O que é esse comitê? Quem está no comando? E o mais importante, o que isso significa na prática? Tanto para as empresas quanto para os cidadãos. Para a gente entender o futuro dos impostos por aqui, é essencial mergulhar na estrutura e no poder desse comitê. Vamos desvendar isso. Ok, para começar, vamos conhecer o grande protagonista dessa mudança, o CGI-IBS. Dá para pensar nele como se fosse o novo juiz do jogo, o árbitro que vai apitar a partida tributária entre todos os estados e municípios do Brasil. Então, CGI-IBS, essa sigla aí significa Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Pela lei, ele é uma entidade pública de caráter bem técnico, bem operacional, e a principal missão dele é administrar, de um jeito unificado, o novo imposto que substitui o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E aqui vem um detalhe que é crucial, a independência dele. O artigo 1º da lei que o criou já deixa isso muito claro. O CGI-IBS não está subordinado a nenhum ministério, nenhuma agência. É uma entidade com autonomia para tomar as próprias decisões, sejam elas técnicas, administrativas ou financeiras. Certo. Mas se ele é tão independente assim, a pergunta que não quer calar é: quem, afinal, manda? A resposta para isso está na forma como ele foi montado, na sua composição, que foi toda desenhada para criar um equilíbrio de poder bem delicado e, vamos dizer, complexo. O cérebro do CGBAPS, o lugar onde tudo acontece, é o seu Conselho Superior. É lá que as grandes decisões são tomadas. E o princípio fundamental da estrutura dele é a paridade, ou seja, o poder é dividido meio a meio, metade para os estados, metade para os municípios. E olha só como essa divisão fica clara. De um lado, a gente tem 27 membros, um para cada estado e para o Distrito Federal. Do outro lado, mais 27 membros, representando o conjunto de todos os municípios do Brasil. Na teoria, é um empate perfeito, 50-50. Mas aprovar uma decisão lá dentro não é tão simples. A lei criou um sistema de votação que funciona como uma trava tripla. Para qualquer proposta passar, ela precisa de 3 sims ao mesmo tempo. Primeiro, a maioria dos votos dos estados. Segundo, que esses estados que votaram a favor também representem mais da metade da população do país. E terceiro, a maioria dos votos dos municípios. Isso tudo garante que nenhum grupo, seja o mais populoso ou o mais numeroso, consiga dominar as decisões sozinho. Certo. Já entendemos como as decisões são tomadas. Agora, o que exatamente o comitê faz no dia a dia? As competências dele, que estão lá no artigo 2º da lei, podem ser resumidas em 3 grandes áreas. Primeiro, ele cria as regras do jogo. O objetivo é ter um regulamento único para o imposto que vala no país inteiro. Segundo, ele gerencia o dinheiro, ou seja, coleta o valor do IBS e depois distribui a cota de cada estado e de cada município. E terceiro, ele resolve as disputas, atuando como a primeira instância para julgar os desacordos fiscais. Essa citação da própria lei resume a missão central do comitê. A palavra-chave aqui é uniformizar. O objetivo é exatamente acabar com aquela confusão de milhares de regras diferentes que existiam antes, criando um sistema único e mais previsível para todo mundo. Então, vamos ao ponto crucial. Por que tudo isso importa na prática? O que essa mudança de um sistema todo descentralizado para um comitê central significa para a economia e para a vida das pessoas? O contraste é nítido. A gente está saindo de um cenário com milhares de regras, múltiplos impostos e conflitos constantes para um modelo que busca um regulamento único, um imposto principal e um árbitro central. A grande promessa aqui é substituir a complexidade pela simplicidade e a incerteza pela transparência. A criação do CGI-IBS é, sem dúvida, uma das maiores transformações na administração pública brasileira das últimas décadas. A estrutura foi montada, as regras do jogo foram definidas. A grande questão que fica no ar é se este comitê tão poderoso vai conseguir, de fato, cumprir a promessa de simplificar e tornar o sistema tributário mais justo para todos os brasileiros. Bom, isso só o tempo vai dizer.